Olá novamente. Hoje eu estou voltando aqui para tratar ainda do Covid-19 e dos impactos que ele teve no esporte brasileiro. Nesse vídeo eu tratarei apenas dos aspectos desportivos advindos da pandemia. Lembrando que eu tratei dos aspectos da questão laboral e trabalhista no vídeo anterior, e ela é importante para que você compreenda os aspectos desportivos que serão tratados a seguir. Considerando a parada forçada das competições a partir da semana do dia 16 de março, levando em consideração ainda os principais torneios do país, restaram 5 datas para a disputa dos campeonatos estaduais, 4 rodadas na fase de grupo da Libertadores da América e toda a sua fase final, que totalizaria mais 7 jogos, além das 38 rodadas designadas para a disputa dos campeonatos brasileiros da Série A e da Série B, isso pensando-se apenas no futebol. Para a maioria dos clubes do país, que possuem importantes competições ao longo dos anos, ao longo da temporada, talvez a melhor opção possa parecer a suspensão definitiva dos campeonatos estaduais, com seu retorno para o ano de 2021. Mas essa opção, que é interessante talvez para 60 clubes participantes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, contraria o interesse de outros 814 clubes que apostam todas as suas fichas nos campeonatos estaduais, tanto para acesso da divisão principal do seu estado, como para a disputa em vagas e competições nacionais, como ocorre na Série D, por exemplo, em que o ranking e a classificação para a disputa da Série D decorrem da classificação dos clubes nos campeonatos estaduais. Deve-se pensar ainda que o simples encerramento das competições estaduais pode prejudicar a continuidade da temporada para divisões de acesso e clubes de menor expressão, como é o caso do Uberlândia Esporte Clube aqui na cidade de Uberlândia, aonde a única competição e principal competição dos clubes são a disputa de copas estaduais, como acontece também nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não apenas aqui em Minas Gerais. De acordo com um relatório que foi encomendado pela CBF, a Ernst Young, quase 90% dos atletas profissionais de futebol permanecem sem contrato ativo durante a maior parte do ano. Assim, uma medida como a suspensão dos campeonatos estaduais, que favorece apenas 10% dos clubes profissionais e atletas ativos ao longo da temporada, acarreta um prejuízo enorme e incalculável para a extensa maioria dos clubes brasileiros. Tendo isso em vista, após a resolução dos problemas criados pela pandemia do coronavírus, seria um momento oportuno também para que se repensasse o calendário do futebol brasileiro, que visa a participação anual de apenas 128 clubes, excluindo-se outros 746 da disputa dos campeonatos estaduais. Pensando em outros impactos desportivos, no Rio de Janeiro, por exemplo, foram 11 competições canceladas, que representam 500 partidas a menos. Se considerarmos 4 árbitros trabalhando por partida, se tem 2.000 atuações a menos. Pensando nos impactos trabalhistas para essa arbitragem, tem-se que são 300 árbitros inscritos no quadro de arbitragem da Federação Carioca, que estão nesse momento sem atuar. Lembrando ainda que os árbitros, pela Lei Pelé, a Lei 9.615, eles não têm vínculo empregatício com a federação, sendo remunerados apenas pelos jogos que arbitram, são trabalhadores por tarefa. Há impactos também em outras ligas esportivas, como a NBB, a Superliga de Vôlei, o vôlei de praia, a Liga Nacional de Futsal. Pensando no futsal, tem-se que a competição ainda nem começou. Foi criado um comitê para a gestão e organização da Liga Nacional de Futsal e suspenso o início da competição. Nisso, pensando-se no futsal, um esporte onde a competição se desenvolve em ginásios, ela provavelmente será iniciada com portões fechados, sem a presença da torcida, que de certa forma contraria até a própria essência do esporte. As tabelas terão de ser reorganizadas, o regulamento terá de ser encurtado, para que se ajuste o calendário a outras competições internacionais, como é o caso do Mundial de Futsal, que aconteceria esse ano na Lituânia. Pensando na principal competição esportiva nesse ano de 2020, as Olimpíadas de Tóquio, o esporte tem no ciclo olímpico o princípio de união dos povos muito enfatizado nesse momento olímpico, o que com a pandemia acabam se reforçando ainda mais as fronteiras estatais e estaduais. A recuperação do esporte nesse cenário ela não é fácil, e ela envolve questões tanto desportivas quanto questões administrativas. Na questão desportiva, se tem o investimento e pagamento dos clubes aos atletas, além da preparação desses em cada ciclo olímpico, que terá sua extensão
aumentada, de 4 anos para 5 anos nessas Olimpíadas de 2021. Na questão administrativa, tem-se ainda a questão de patrocínios e dos investimentos recebidos para a participação nas Olimpíadas. Pensemos no COB, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro. Ele recebe, pelo artigo 15 da Lei Pelé, 1,48% dos lucros da Loteria Federal. E a partir disso, ele repassa esse valor para diversos esportes e federações que dependem desse repasse de verba para sua subsistência e continuidade das atividades esportivas. Assim, diversas atividades esportivas e modalidades olímpicas, como o judô, o atletismo, o próprio voleibol e outras modalidades, como a esgrima, por exemplo, serão afetadas. Há ainda a questão classificatória para as Olimpíadas. Muitos torneios classificatórios para as Olimpíadas não se encerraram. Assim, não se tem uma definição das equipes e atletas que disputarão essas Olimpíadas agora adiadas para 2021. Toda essa questão tem que ser feita numa renegociação, tanto contratual quanto estrutural e organizacional do esporte. Com esse ciclo olímpico alterado, como se darão os efeitos contratuais e os efeitos de patrocínios dos atletas? Pensemos numa questão ainda mais puramente desportiva, como o doping, no qual as suspensões por doping são contadas por dias. Um atleta que estaria elegível a partir do ano de 2021 poderá disputar as Olimpíadas de Tóquio, que agora foram adiadas? Como se daria a classificação desse atleta? Todas essas questões têm que ser ponderadas. Pensando no impacto do vôlei, por exemplo. O vôlei, aqui no Brasil, teve a Superliga Feminina de Vôlei encerrada sem a realização de seus playoffs, com a classificação final atribuída a partir do posicionamento das equipes no encerramento da fase classificatória, ocorrendo assim, em diversos casos, o encerramento contratual do vínculo das atletas, que tem o seu vínculo estabelecido culturalmente por um período de uma temporada, ao contrário do que acontece no futebol, em que os contratos podem ser estabelecidos de um período de 6 meses até 5 anos, segundo disposição na Lei Geral sobre o Desporto. Pensando-se no vôlei de praia, os atletas não possuem clubes que arcam com as suas verbas trabalhistas e com o seu salário, sendo remunerados apenas pelas premiações advindas dos campeonatos. Nesse momento, a Confederação Brasileira de Vôlei está em assembleias buscando estabelecer uma ajuda para esses atletas. O desporto brasileiro ainda é muito dependente do direito público e dos investimentos públicos no esporte, e as lacunas que advêm disso acabam agravando ainda mais a situação de muitas instituições esportivas. Uma solução que tem sido colocada pela imprensa esportiva seria a adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu. No entanto, não é possível que se tenha essa alteração feita agora, uma vez que essa mudança deve ser feita de maneira gradual. E se deve pensar também na segurança jurídica advinda de acordos entre atletas, funcionários de clubes e além dos patrocinadores, devendo-se garantir um mínimo de segurança jurídica nesses casos. Faltam-se ainda 6 rodadas para a disputa do Campeonato Paulista e já vimos a sua importância a diversos outros clubes no cenário brasileiro. Há ainda a garantia advinda do regulamento da CBF de um jogo a cada 60 horas por clube, o que provavelmente não ocorrerá, e isso terá de ser alterado. Provavelmente, e de maneira ótima, sem tanta burocracia para que se altere esse regulamento. Todas essas questões têm que ser revistas e tratadas nesse atual cenário. Esses eram alguns dos aspectos desportivos que eu queria tratar com vocês. Até a próxima.